Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí prosseguir esses vídeos nossos aqui de Física 1. Já na nossa tradicional revisãozinha, deixa eu ver se tá gravando aqui, tá? Cadê? Tá. Então já na nossa tradicional revisãozinha, vou passar bem rápido aqui. A gente começou falando de cálculos vetores. Lá no primeiro vídeo, eu comentei em todos, eu vou fazer questão de fazer isso. Promessa minha aqui. Todos os vídeos eu vou falar de decomposição de vetores, todos para vocês, todos, porque isso é importante para danar e porque eu sou chato para danar. Então, decomposição de vetores é muito importante. A gente falou de tempo e posição, a gente definiu velocidade, definiu aceleração, falou de movimento de aceleração constante, falou de movimento circular uniforme, que tem módulo constante, mas o vetor aceleração não é constante. A gente falou de movimento relativo, a gente falou de primeira lei de Newton, que vai nos trazer aí os referenciais inerciais. A gente falou de segunda lei de Newton, que nos falava o seguinte, que a força resultante era massa vezes aceleração, sendo que agora a gente já trocou um pouquinho o linguajar para isso. A gente está falando que a força resultante é a taxa de variação do momento no tempo, mas sabendo aceleração a gente sabe velocidade, sabendo velocidade a gente sabe a posição de uma partícula. Dadas as condições iniciais, a gente tem movimento da partícula. A gente falou de algumas forças especiais e a gente falou da terceira lei de Newton, que agora ela se mostrou bem importante para a gente, né? Por quê? Porque de acordo com a terceira lei de Newton, as forças internas no sistema de partículas elas vão se cancelar. Depois a gente falou de energia. Energia é um número que a gente atribui a um estado de um sistema. A gente atribuiu primeiro aqui o estado de movimento de uma partícula, que é a energia cinética. A gente falou de transferência de energia através de força, que é o trabalho. A gente falou que o trabalho total era igual à variação de energia cinética de uma partícula. A gente falou de algumas forças que tem uma característica importante, que o trabalho realizado por essas forças independe da trajetória percorrida, e aí a gente podia associar uma energia potencial a essas forças. A gente calculou aqui energia potencial gravitacional e elástica. A gente definiu esse número que chama energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais energia potencial, e para sistemas isolados e forças conservativas, essa tal da energia mecânica ela é conservada, ela é uma constante do movimento para esses sistemas. E dada aqui uma certa energia potencial, se a gente tirar menos o gradiente desse potencial, a gente encontra a força conservativa relacionada a essa energia potencial. Depois a gente se perguntou o seguinte, a energia mecânica ela fica constante o tempo inteiro? Não necessariamente. Se houver um trabalho realizado por uma força externa atuando no sistema, isso pode ser refletido numa variação da energia mecânica mais uma dissipação de energia, sendo que nesses vídeos a gente está considerando que a energia interna do sistema ela não se altera, onde essa dissipação de energia para a gente aqui é a dissipação de energia através de atrito. Depois a gente definiu, aí já nesses vídeos de sistema de partículas, a gente definiu aqui a posição do centro de massa para cada eixo aqui, x, y, z. A posição do centro de massa era dada por esses camaradas aqui no quadriculado, e para corpos maciços a gente tinha que calcular uma integralzinha, mas aqui para a gente vai estar valendo só essas de partículas aqui, certo? A gente falou da segunda lei de Newton para sistema de partículas, que ela me dava o seguinte, que a força resultante devido a forças externas apenas, então a força resultante devido a forças externas, isso era igual a massa total vezes a aceleração do centro de massa. As forças internas elas se cancelam por conta da terceira lei de Newton. Queria que vocês refletissem o tanto que isso é importante, certo? No último vídeo a gente definiu aqui o momento linear para uma partícula, o momento linear era massa vezes velocidade, e para o sistema de partículas a força resultante devido a forças, a resultante devido a forças externas era igual à taxa de variação do momento total que é a soma do momento linear de cada partícula. Então olha só, vou repetir aqui, a resultante das forças externas atuando no sistema, isso era igual à taxa de variação temporal do momento total no tempo, certo? Essa aqui é a segunda lei de Newton para um sistema de partículas. Ela é igual a esse camarada aqui, mas essa aqui é mais geral, que ela inclui inclusive até movimentos onde a massa seja variável. Mas olha só que interessante esse videozinho aqui. Esse videozinho é uma bola de tênis batendo numa raquete. Vocês estão vendo que a bola ela vai chegando na raquete, ela tromba com a raquete, aqui tem câmera lenta, né? Então ela tromba com a raquete, fica um tempo curto ali em contato com a raquete e depois ela retorna, tá certo? Olha só, o momento da bola, ele está nessa direção aqui, certo? Aqui vai estar da esquerda para a direita. Então ele está da esquerda para a direita, ele tromba aqui com a raquete ela aplica uma certa força de interação nessa bola, depois a bola inverte o momento dela que era da esquerda para a direita, ele se torna da direita para a esquerda. O momento se alterou por quê?
E o momento se altera porque houve uma força externa atuando nessa bolinha, certo? Só que essa força ela atuou num período de tempo muito curto. Foi uma força que ela simplesmente ela bateu ali e voltou, certo? Uma colisão só de bater ali na raquete e voltar. A gente pode analisar esse tipo de situação dessa forma aqui, ó. Aqui está o camarada aqui soltando essa bolinha, ele soltou essa bolinha, ela quicou no chão e voltou para a mão dele. E aqui do lado vocês estão vendo que tem um gráfico e esse gráfico está mostrando, tem um gráfico aqui que está mostrando aproximadamente, bem real, como está sendo a interação da bolinha com o chão. A bolinha ela não está interagindo com o chão, depois ela interage, ela deforma um pouco, né? Porque a bolinha ela vai deformar para depois quicar, então ela deforma um pouco, a força aumenta e depois a força diminui até a bolinha perder o contato com o chão. Certo? Só que a gente pode também simular isso, calcular, achar essa força de interação completa, é meio complicado, a gente pode tentar encontrar a força média. E aí a gente pode tentar ver qual que é a interação entre esse chão e a bolinha, que é a mesma coisa de tentar achar qual que é a interação entre a raquete e a bolinha, tá certo? E esse camarada a gente dá nome de impulso, então vamos tentar encontrar quem que é esse tal de impulso, ou seja, qual que é a relação desse impulso com o momento da bolinha. Se vocês pensarem, a bolinha quando ela estava caindo, o momento dela aponta para baixo. Quando ela está subindo, o momento dela aponta para cima. Então o momento variou, certo? Se o momento variou é porque houve uma força externa atuando. É o que está escrito aqui, ó. Sabendo da segunda lei de Newton que a força externa resultante atuando numa partícula, isso é igual à taxa de variação do momento no tempo. Eu posso passar esse dt para cá, me desculpe as pessoas da matemática aí, posso passar esse dt para cá, integrar dos dois lados, eu vou ter esse camarada aqui, certo? A integral aqui do momento é igual à integral da força no tempo. Isso aqui é diferente de trabalho. Vocês lembram lá qual que é a definição de trabalho? Trabalho é a integral da força no espaço, é f dx. Aqui é f dt, certo? Então a força aqui tem que ser uma função do tempo, certo? São duas coisas diferentes. Então olha só, essa integral aqui de dp é igual à integral da força no tempo. Essa integral do lado esquerdo a gente sabe fazer? Sabe, é o próprio ΔP, a variação do momento. Integral de dp é p, então é p final menos p inicial. Então isso aqui é a variação de momento, isso aqui é a integral da força no tempo. A gente chama de impulso. Essa quantidade aqui, ΔP, a gente chama de impulso a variação de momento linear de uma partícula. Então, por exemplo, quando a bolinha estava caindo, o chão deu impulso para ela subir, tá certo? Porque ela interagiu com o chão. Existe uma força de interação entre a bolinha e o chão ali, tá certo? A gente chama inclusive isso de força normal, a gente já estudou isso lá para trás, certo? Então, olha só, nós chamamos de impulso a variação do momento linear de uma partícula. Impulso, a gente dá essa letra J, é um vetor, o impulso é um vetor, isso aqui é igual à variação do momento no tempo. E esse impulso é igual à integral da força no tempo, tá certo? Da força no tempo. Preste atenção nisso, é da força no tempo. Em muitos casos, a gente conhece só a força média atuando numa partícula. Por exemplo, quando a gente tem a interação da bolinha com a raquete de tênis ou quando a gente tem essa bolinha caindo, que a gente viu o gráfico. Então, em muitos casos, a gente conhece só a força média atuando numa partícula. Nesses casos, o impulso, eu já coloquei aqui só o módulo dele, o impulso é o quê? A gente vai tirar essa força média da integral e vai integrar dt, que é o próprio ΔT. Quando a gente tem uma interação de muito curto prazo, a gente pode calcular o impulso dessa forma. Então, o impulso é o quê? A força média que está atuando na minha partícula vezes o tempo dessa interação. Tá certo? Então, então agora dá pra gente entender bem esse gráfico. O que está acontecendo nesse gráfico? A gente tem aqui a bolinha caindo, a bolinha vai interagir com o chão e vai quicar e vai voltar, certo? Calcular essa integral toda da interação real toda que está acontecendo com a bolinha, isso pode ficar complicado. Mas para esse intervalo curto de tempo, que a bolinha só caiu, quicou no chão e voltou, para esse intervalo curto, a área sobre essa curva é justamente o impulso, né? Porque impulso é o que? Impulso é integral de f dt. Se a integral é a área sobre a curva, certo? Só que a área sobre essa curva, para essa interação de curto tempo, ela é igual à força média vezes esse próprio tempo curto de interação. Então a gente consegue calcular o impulso também dessa forma, para esse tipo de sistema onde a interação é de tempo curto. Mas o interessante aqui é vocês tentarem lembrar disso. O que é impulso? Impulso é integral da força no tempo. E mais do que isso, impulso é a variação do momento linear. Esse impulso J é igual à variação do momento linear.
Então esse vídeo aqui ele é bem curtinho, ele é só para introduzir essa questão do impulso para vocês e essa relação do impulso com a variação de momento. Se houver variação de momento é porque pode ter havido impulso nesse sistema seu ou nessa partícula sua. Espero que tenha dado para entender. Um grande abraço, falou, tchau!